Olá a todos. Vamos começar mais um episódio aqui do Agência ao Vivo, uma live semanal com pessoas que estão ligadas ao marketing digital, às agências. Alô! Alô, então, Então, tudo, tudo bem? tudo Estás fino? bem? Sempre? Fiz? E tu? Está tudo bem comigo. Segunda-feira da euforia. É Começou segunda-feira. cedo hoje, às 6h30 da manhã. Boa, boa. É sempre a segunda-feira de verter para o Lembrei- papel Certo, foi colocar no tudo. papel, orientar as equipas. A segunda-feira é sempre o dia que eu tiro para organizar a equipa de liderança e as várias equipas. E então foi isso que eu estive a fazer, é pôr no papel a quantidade anormal de ideias que eu trouxe do Mastermind, Que é o normal, não é? Uma pessoa que sai é o do normal. mastermind com a cabeça, com a cabeça a explodir. Olha, É, Luís, sabe? antes, diz, Diz-me, diz. diz. Nada. Ia fazer aqui uma pequena intro. Eu gosto sempre de Siga. introduzir ao pessoal. Luís Diogo Guimarães. Eu aqui sobressaio o Guimarães porque tu, tal como eu, és Luís Guimarães. A primeira pessoa que eu conheci também se chama Luís Guimarães. Arquiteto de formação. Correto. Rapidamente percebeste que não era esse o caminho e foste para o marketing digital. 4 anos. Foi Um rápido, um rápido com algum tempo. mas percebeste que não era por aí o caminho. E criaste uma agência especializada em email marketing. Correto. E depois, a partir daí, conheceste pelo menos um dos sócios que tens agora. Não sei se foram os Certo? dois, mas pelo menos um Um, deles. um já trabalhava comigo. E, portanto, podemos dizer que a agência foi aqui um degrau para o sítio onde estás agora, um dos trabalhos que tens agora, né? O Healthcare Group, Exatamente. fundador desse grupo, que no fundo tem aqui uma rede de clínicas. Criador do PNE e-commerce, Plano Nacional de E-commerce, certo? Quando vai? Foi Quando vai? uma das tuas primeiras aparições na internet, se calhar Certo? as primeiras, não é? Das primeiras. Ainda não Ainda era está. PNE. Ainda não era PNE, mas sim, depois passou a ser PNE e-commerce. E sim, foi uma altura onde eu estive, onde eu partilhei aqui algum conteúdo. E se calhar na altura onde eu estive mais intensivamente no mundo das agências, muito centrado no e-commerce. Ok. E que ainda está disponível. Quem quiser procurar. Não? Está disponível, mas neste momento já está com muitas limitações também. Desatualizado. Tens o propósito de ajudar pessoas a construir serviços de alta performance. Certo, isso é É o que, isso? é o que verdadeiramente me fascina. O que é engraçado, que eu dediquei, sei lá, parte da minha jornada profissional ao mundo do e-commerce e houve ali um momento de transição onde eu comecei a sentir-me cada vez mais seduzido pela dificuldade dos serviços e existe uma dificuldade Ok. inerente aos serviços e até a minha própria experiência com a agência também me deu aqui alguma lucidez na altura e tem sido onde eu tenho colocado o meu know-how, onde eu tenho colocado os meus investimentos, está sempre muito direcionado aos serviços, mas com uma visão muito própria. Ok. Já vou explorar um bocadinho mais isso. E fazes isso principalmente através do teu projeto, que é a Mini NASA, o teu projeto onde tens a newsletter 1%, que sai todas as segundas-feiras. Certo? E que quem quiser pode aderir gratuitamente para receber todas as semanas essa newsletter e tem um conteúdo de fazer explodir a cabeça, Fico de contente. mesmo de Porque muito é mesmo valor. esse o desconforto que eu quero gerar. É mesmo muito valor e não percam, façam mesmo essa. Na bio do Luís tem, não é? Na tua bio Sim, tens penso que na minha o bio tem link lá o link. para. Sim. Sim. Tens ainda o cão mais misterioso da internet, que passeias todas as manhãs, mas nunca ninguém ouviu. Ele é envergonhado. E és meu parceiro, companheiro no Círculo Dourado. E és a pessoa que dentro desse mastermind nos põe muitas vezes a cabeça a explodir. Fico Eh, contente. É esse o meu grande objetivo. e, olha, acho que eu tentei não me alongar muito, mas acho que consegui resumir aqui um bocadinho Certo, está bem do que eu resumido, acho que está bem conheço, resumido. do que eu conheço de ti. Olha, e começando se calhar pelo princípio, como é que, como é que foi essa transição de arquiteto para agência?
como é que a agência apareceu aí no teu percurso? Olha, então, a arquitetura ela nasce de uma base que eu tenho muito artística. Eu sempre me relacionei muito com o mundo das artes e a componente criativa, o caráter único, especial, sempre foi algo que me motivou muito. E a arquitetura tinha tudo isso. E na realidade, eu ainda considero que é uma paixão a arquitetura. Aquilo que eu não gostava muito de conjugar é as limitações normais que a arquitetura acaba por ter, porque a arquitetura tem que se tornar comercial. A componente comercial traz algumas limitações, mas felizmente eu nessa altura, quando pratiquei arquitetura, eu tive muitas oportunidades de fazer coisas incríveis e se calhar oportunidades privilegiadas de fazer coisas incríveis. E não foi isso que me desmotivou. Aquilo que começou a acontecer foi eu comecei a apaixonar pelo processo da gestão, eu comecei-me a apaixonar pelo processo de criar e de ter autonomia no processo de criação. Inevitavelmente, esse meu percurso na arquitetura não fazia sentido. Eu trabalhava num local que tinha sido criado nesse propósito, então aquilo que eu fiz foi criar o meu caminho. Nessa altura eu saí e saí com uma visão. A visão era aproveitar o que estava a acontecer na internet. Durante o meu período na arquitetura eu fui-me aproximando muito do que acontecia e foi isso. Essa era a visão, esse era o projeto. Na altura, especificamente, era um projeto desenhado em cima do modelo da Amazon e a criação de uma marca própria de e-commerce, e nós fizemos essa viagem. Nessa altura eu conheci um dos meus sócios, eu já o conhecia, amigo de infância, mas decidimos os dois sair das estruturas onde estamos, decidimos criar esse caminho e correu tudo mal. Literalmente tudo mal, tudo podia correr mal, todas as más decisões que podíamos ter tomado foram as decisões que nós tomamos. Mas foi se calhar o período ou se calhar o momento na minha jornada que teve mais impacto. Eu já na altura da arquitetura já era muito focado, era muito obstinado. Eu ia muito atrás daquilo que eu queria, eu não me importava de pôr as horas necessárias em nada. E eu transitei essa característica depois enquanto empreendedor. Então, depois desse tomo, eu conto muitas vezes esta história de ter perdido 30 mil euros nesta aprendizagem. Eu, para recuperar dessa aprendizagem, aquilo que a única coisa que eu tinha à minha frente como oportunidade era canalizar a aprendizagem que eu tinha tido no projeto de outras pessoas. Eu já não tinha fundo de maneio, eu não tinha forma de voltar a criar um projeto, então aquilo que eu fiz foi trabalhar o desafio de outras pessoas. Fiz esse trabalho e uma coisa sempre me incomodou durante esse trajeto, que foi porque é que a marca que eu tinha criado não tinha resultado. E essa pergunta foi chave no meu percurso, porque durante os 3 anos seguintes eu dediquei todas as minhas energias a entender, a perceber como funcionava a dinâmica, a colocar. Eu lembro-me que eu chegava às 6 da manhã ao escritório e quando toda a gente chegava ao escritório já eu tinha 3 horas de informação e eu lembro-me de fazer isto constantemente. Na altura eu não tinha mulher, não tinha filha, e eu lembro-me de fazer isto durante um longo período. E eu fui buscar essa informação aos Estados Unidos e quando eu fui fazer este trajeto eu sinto que eu acumulei muito conhecimento e a forma como eu tinha de experimentar era através das outras pessoas. Eu sentia-me literalmente num playground onde eu tinha diferentes desafios, diferentes estímulos e eu usava a agência para isso, usava a agência para sobreviver, para pagar a dívida que eu tinha do primeiro projeto e isso deu-me uma curva de aprendizagem gigante. Foi dos períodos da minha vida onde eu evolui mais, uma velocidade maior, mas também a distância, digitalmente a distância era grande e eu sinto que fiz um trajeto único nesse sentido. Então, na altura criei a agência e depois comecei a olhar para ela enquanto negócio, comecei a escalá-la, comecei a especializá-la na área dos serviços, mas foi na área do e-commerce, mas foi aí que apareceu um serviço que depois mudou um pouco a minha trajetória. Que é o do email marketing. O email marketing surgiu no contexto do e-commerce. Okay. O serviço surgiu porque um atual sócio no grupo de saúde que nós temos me lançou o desafio. Olha, eu costumo dar o exemplo do reclame das laranjas, que é, olha, reparei o que fazes com as laranjas, se eu te trouxer uma vaca, tu tiras do leite. Foi uma abordagem igual, eu reparei o que fazes com o e-commerce, se eu te trouxer a minha clínica, tu tiras do leite. Foi literalmente esta uma abordagem. Então aquilo foi um desafio para mim. Foi um desafio para mim porque
eu olhava todas as minhas referências até então, era na área do e-commerce. A performance tem logo uma indexação muito mais próxima, é por isso que nós vemos mais e-commerce, vemos mais infoprodutos, e há uma razão lógica para isso, porque o ecossistema é muito mais fácil de fechar. Ou seja, Sim. a grande vantagem do digital e da performance é nós medirmos o impacto das nossas decisões de uma forma rápida, de uma forma expedita, ajustar muito rápido. E o e-commerce tem isso, os infoprodutos têm isso, mas os serviços não têm. E mais uma vez eu voltei anos após à mesma pergunta, que é: será que existe esta possibilidade? Então eu percebi um espaço de oportunidade. O espaço de oportunidade que eu percebi foi todas as referências que eu conheço neste momento, mesmo a nível internacional, estão todas muito alocadas na ótica do e-commerce, e eu quero ocupar o lado dos serviços. Então entrei nessa jornada, eu aproximei-me do meu atual sócio e iniciamos o desafio, que é: será que eu consigo fazer o mesmo que eu fazia no e-commerce, ou seja, criar um ecossistema altamente mensurável e escalável para os serviços? Esta era a pergunta com que eu vivia todos os dias. E há aqui muitos desafios, porque nos serviços há a componente offline, não é? Eu atraio a pessoa online, mas depois ela sai da esfera digital e ela entra numa esfera completamente offline. Mas eu quero acompanhar isso, eu quero saber por onde é que aquela pessoa entrou, qual foi o primeiro gatilho que levou aquela pessoa àquela estrutura. Então, esse entusiasmo de não saber, e eu acho que isto é cíclico, aliás, já estou noutra fase da minha vida com uma pergunta similar, e este desafio levou-me mais uma vez a um ciclo de aprendizagem gigante, a pôr a mesma energia ou talvez mais. Os resultados com esse cliente foram tão grandes que, de repente, passou a fazer muito mais sentido nós juntarmos os nossos projetos e olharmos para a coisa de uma forma mais global. Nessa altura foi isso que aconteceu. Começou a deixar de ser interessante o modelo da agência, tendo em conta aquilo que era o retorno e o potencial do projeto, e eu comecei a dedicar todas as minhas energias a aplicar, a escalar este tal projeto. O projeto foi escalando, muitas outras coisas foram acontecendo, enfim, foi uma aventura grande, mas a verdade é que o leverage, a vantagem que nós temos neste momento, é a resposta àquela pergunta. Ou seja, nós estamos num mundo altamente clássico ainda, na forma como dá uma resposta à digitalização, e estamos completamente digitalizados. Nós olhamos para nós como uma empresa de informática, nós olhamos para nós como puramente digitais, a trabalhar numa indústria que já existe há muitos anos, e essa é a nossa vantagem. Bom. Aí dessa tua experiência enquanto, ou melhor, como é que tu vês, e eu já sei um bocadinho, mas gostava que partilhasse, como é que tu vês o mundo das agências atualmente, tendo em conta a tua experiência, aquilo que tu estás a trabalhar para os serviços e também aquilo que tens partilhado bastante na tua newsletter. Queres falar um bocadinho disso? Como é que tu vês esse mundo? Como é que tu olhas para o mundo do marketing digital, nomeadamente das agências, e o trabalho que pode ser desenvolvido? Muito potencial. Ou seja, enquanto que grande parte das pessoas neste momento está a constatar a dificuldade que é ter um modelo de agência, porque na realidade, se nós olharmos para, sobretudo no contexto português, o que é que acontece? Uma agência primeiro não tem recursos qualificados para conseguir entregar um serviço de qualidade. Por outro lado, o cliente, como depois também não tem resultados, porque não existem recursos de qualidade, normalmente não tem o preço, não tem a capacidade de pagar o preço certo pelo serviço. Então isto é uma roda que nunca mais acaba. E a verdade é que o erro começa na base. E se olharmos e projetarmos aquilo que é o futuro, os serviços estão numa posição completamente desleal, por exemplo, relativamente àquilo que é o e-commerce. Uma das coisas que me motivou verdadeiramente a mudar o rumo da minha vida foi o potencial que existe nos serviços. E ele existe porquê? Porque o custo por aquisição, ou o custo por cada novo cliente, ele tendencialmente vai subir sempre. Ou seja, é normal e expectável que nos próximos anos vá duplicar. Ou seja, isto é algo que nós claramente podemos contar. O que é que acontece? Um serviço, tendencialmente, tem um valor médio muito mais alto do que, por exemplo, um e-commerce de roupa. Enquanto que um e-commerce de roupa tem um ticket médio de 70 euros, um serviço, se calhar, cobra um serviço de 1.500. O que é que acontece? Este valor é muito mais fácil de absorver este tal crescimento do custo de aquisição. Então, enquanto que os e-commerce vão continuando a ficar esmagados na sua possibilidade de adquirir novos clientes, os serviços têm aqui uma margem muito maior. E quando eu percebi isto, foi aí que começou o meu deslumbramento, que é: aqui há margem para falhar. E eu não tenho dúvida que foi fundamental no nosso percurso, porque nós falhamos muitas vezes para aprender, porque estávamos a criar uma coisa que não existia ninguém para seguir. Foi essa a nossa vantagem que nos permitiu aqui estar durante muito tempo. E se olharmos para o tal problema da base, que eu acho que as agências têm muito, e sobretudo no contexto português têm muito,
é o síndrome do objeto brilhante, que é uma agência é algo simples de criar, é algo que muito facilmente alguém no início da sua jornada cria. Eu comecei por aí, muitas outras pessoas que eu conheço começaram por aí, tu tens uma agência, também começaste por aí, ou seja, é algo fácil e tangível, porque na realidade nós estamos a vender as nossas horas através de um conhecimento que nós temos. E numa fase inicial é muito difícil não ceder ao desejo de alargar o catálogo dos nossos produtos. E é aqui que acontece o primeiro erro, porque quanto mais aberto for o catálogo dos serviços ou dos produtos que nós fornecemos aos nossos clientes, mais expertise e know-how nós temos que ter dentro da nossa estrutura. E o que é que acontece? É muito difícil uma agência, mesmo que seja só no contexto digital, conseguir fornecer todos os serviços que existem. E isto normalmente acontece porque são seduzidos por mais faturação. Só que em primeira instância é isso que depois não lhes permite crescer o próprio negócio. Então a forma como eu olho para os serviços e a forma como eu acredito que os serviços devem escalar, e aqui num contexto de agências, é exatamente o processo inverso. É o afunilamento e a expertise, é a produtivização do próprio serviço em si. Isto é importante não só de um prisma interno, porque vai permitir simplificar toda a linha comercial, como se estivéssemos a falar de uma linha industrial de produção. Vai permitir toda a otimização da linha industrial, vai permitir recrutar pessoas talentosas e específicas para cada uma destas máquinas da linha de produção, e isto vai aumentar brutalmente a qualidade do serviço. Após isto vai permitir que a equipa comercial tenha uma capacidade de vender aquele serviço como ninguém. E se isto acontecer, o comercial tem apenas uma variável para vender e a produção tem apenas uma variável para executar. Então, na minha opinião, a resposta, que é a resposta mais difícil que os serviços têm que dar, é um afunilamento daquilo que é os serviços que prestam. E quando digo afunilar, é literalmente ocupar um segmento muito específico de mercado. Inclusive, isto é muito interessante, do prisma de parcerias, agências fazerem parcerias umas com as outras. Isto simplesmente não acontece porque há uma sobreposição de serviços. Então eu tenho a certeza que se uma agência produtivizar o seu serviço, se especializar numa área core, num vértice muito específico, vai conseguir escalar muito mais rápido. E a verdade é que, e eu dou muitas vezes esse exemplo, acho que que ainda no outro dia falamos dele, o McDonald's viveu anos a vender só um hambúrguer, ok? Sim. E nós, para escalar, nós não necessitamos de escalar horizontalmente. E não era nós o Big podemos Mac. escalar verticalmente. Okay? Sim. Falamos disso e faz todo sentido. Quando comecei a conversar contigo sobre este tema, literalmente a minha cabeça deu um nó, porque como assim, só um serviço? E o desafio está precisamente em quem tem agência, que tenha vários serviços, fazer o exercício de ok, vamos lá repensar isto e voltar e focar só numa única coisa. Isso é um desafio, mas é um desafio mental, acho eu, mais do que o problema são as crenças sempre. Sim. Isso claramente. Tu, nesta verticalização, vês que haja mais oportunidade em alguma área, ou achas que está distribuído igualmente? Sinceramente, eu como uma pessoa que consome estes serviços, ou seja, a minha estrutura consome externamente alguns destes serviços, eu ainda não encontrei qualificação necessária. Isto significa que existe sempre espaço de oportunidade. Como não existe esta especialização, sobretudo em temas altamente complexos, como por exemplo copywriting, como por exemplo conversão, como por exemplo jornada do cliente, todas estas coisas específicas que as grandes empresas e as empresas que estão digitalmente mais avançadas começam a necessitar, começam a precisar deste tipo de know-how, não existe. E não existem duas coisas. Está agora a começar a haver uma formação cada vez mais específica relativamente a estas áreas, o que obviamente vai contribuir para que as agências tenham esses recursos internos, mas em primeira instância não existe, é uma vontade destas agências de se especializarem verdadeiramente num destes verticais e de colocarem energia. Toda a informação está no YouTube, toda a informação está em todo lado, ela está dispersa pela sociedade, simplesmente não existe um objetivo. Obviamente que quando tu tens uma agência de marketing digital, tu comes conteúdo de uma forma muito mais ampla. Quando tu tens uma agência de copywriting, o teu conteúdo é muito mais enviesado. Ele é enviesado e essa profundidade é que traz a qualidade. E, por exemplo, uma estrutura, ok? Então, para mim, existe muito espaço para nós vermos uma agência que consiga dar
essa resposta vertical. Okay. Queres responder aqui? Eu posso responder, mas se quiseres responder. O André está aqui, fez aqui 2 perguntas, o André Barbosa. Acreditam que isso acontece porque as agências se dedicam apenas a trabalhar em Portugal? E depois a segunda, porque as agências não pensam no alcance global. O que é que... Eu acho que eu sei a resposta para isto, mas se quiseres... Na minha opinião, acho que isto não tem a ver com o contexto português, tem a ver com uma cultura portuguesa. Sim. E a verdade é que nós, quando cedemos ao princípio, e isto é taxativo, eu já estive nesta situação, quando nós cedemos ao princípio de alargar os nossos serviços, e normalmente isto acontece quando aparece um cliente com um problema que nós não temos uma solução, nós temos altamente a tendência culturalmente a responder sim, nós tratamos disso e nós fazemos isso. E o que é que acontece? E depois vais procurar, vais procurar a solução, inseres ruído na tua estrutura e obviamente que esta ação foi pensada nos teus próprios interesses, não foi pensada no resultado do cliente, porque se tu verdadeiramente pensasses no resultado do cliente, dirias, eu nunca fiz isso, eu não sou qualificado para fazer isso, o ideal é arranjar alguém que seja qualificado para fazer isto, para colaborar neste projeto. E isto nasce culturalmente. E a verdade é que toda a gente no mercado, ou grande parte das pessoas no mercado, fazem isto. E depois isto é o que cria o ciclo vicioso. E, na minha opinião, não é uma questão de país, é uma questão de atitude perante quando este momento aparece. E eu já experimentei, eu testei no contexto português, e mesmo no contexto português o cliente valoriza a especialização. Quando eu digo ao cliente que toda a energia da minha equipa é dedicada apenas naquele eixo, o cliente percebe claramente o diferenciador que isto tem. E obviamente que o cliente nos quer integrar no projeto dele. E aquilo que acontece é que se nós todos nos focarmos numa área e todos contribuírem para aquilo que é o sucesso do projeto, o projeto vai resultar, o projeto vai ter resultados e vai conseguir fazer uma retribuição desses mesmos resultados para aquilo que é o próprio crescimento das agências em si. Então, o problema começa porque nós não colocamos os resultados. Em primeiro lugar, uma agência é um negócio. Okay? Aqui a questão, e também não tem mal nenhum, é verdadeiramente um negócio. Mas o problema é quando nós só tomamos decisões em função disto. E alargar um catálogo de produtos com 3, 4 pessoas de uma agência que é a realidade em Portugal, alargar o catálogo de produtos não faz sentido porque na realidade nós nunca vamos conseguir encontrar profundidade para isso. E especialização, basicamente resumindo um bocado o que disseste, significa mais dinheiro, mais resultados, ou melhor, não nesta ordem, não é? Especialização, mais resultados, mais dinheiro, mais valorização, não é? A questão é, mais especialização automaticamente exige mais otimização dentro da tua estrutura. Muito rapidamente, se fizerem este exercício de olharem para a vossa estrutura, refletirem onde é que vocês são bons e afunilarem, vocês vão rapidamente perceber que existem alguns elementos da vossa equipa que não fazem sentido nesse contexto. Isto porquê? Porque quando tens uma linha de produção, e foi por isso que elas foram criadas, tu otimizas cada um destes passos. Logo, aquilo que é despesa é automaticamente otimizada. O que não significa que o valor que tu entregas tem que sofrer ou seja, o teu valor à hora, essa alteração. Que tu vendes, essa alteração. Muitas das vezes é o contrário. O facto de tu seres especialista vai subir esse valor à hora. Então, reparem, é a proporção entre aumentar o valor à hora e reduzir aquilo que são os meus compromissos. Por isso, tendencialmente, o que acontece é que a empresa gera mais liquidez. Gerando mais liquidez, por exemplo, dá para construir um departamento comercial à séria. E quando constroem um departamento comercial à séria, e há uma razão também pela qual normalmente é o CEO, é o responsável, é o dono da empresa que é o comercial, porque é a única pessoa que entrou desde o dia zero e que tem todos aqueles produtos loucos na cabeça. É impossível escalar uma equipa comercial quando há muitas variáveis. As equipas comerciais, elas são otimizadas porque aprendem a vender muito bem um produto e vão para a rua vender muito bem um produto. E vender muito bem um produto exige muito tempo, exige muito detalhe, muita otimização, incrementos de 1%. E se fizermos isto, e com a liquidez que nós já ganhamos na produção, vamos conseguir canalizá-la para aqui, não há como não resultar, porque uma equipa comercial que vende bem e uma equipa de produção que é otimizada e salvaguarda aquilo que é a qualidade do produto, trabalha em todos os sentidos. Atração, conversão e capacidade de reter o cliente e fazer com que ele compre mais vezes. Brutal. Mesmo muito bom. Olha, para quem está... Melhor conselho que tens para quem está a começar um negócio de serviços?
é este, Escolher, de escolher, escolher um serviço onde é bom executar e entregar resultados, ou então um serviço onde goste e queira dedicar energias, entender esse serviço na sua globalidade, o que é que ele agrega. Vamos colocar aqui um exemplo recorrente que eu utilizo muitas vezes, o email, porque foi um exemplo que eu tive. O e-mail, ok, o que é que o e-mail pode fazer? Em que ecossistema é que é mais interessante a minha ação? Exemplo, utilizar e-mails no serviço é muito mais difícil do que, por exemplo, utilizar e-mail em e-commerce. Então, vamos escolher aquilo que tem mais interesse, porque se nós conseguimos medir, mais resultados o cliente consegue medir, lá está, a percepção de valor do nosso lado. Escolher esse serviço, aprofundar o nosso conhecimento. E a primeira coisa que eu fazia era entendia qual é que era o passo por passo do meu produto. Se eu estou a construir uma loja online, qual é que é o passo por passo? Primeiro passo, planeamento da base da marca. Segundo passo, copywriting e estrutura. Terceiro passo, wireframe. Quarto passo, design. Quinto passo, programação. O que for. Aquilo que forem os passos do meu produto. E isto é que é o produto. O produto não é o website. O produto é a vossa fórmula para criar websites. E aquilo que vão entender vão pegar nessa forma e vão entender como é que ela é diferenciadora no mercado. Vão construir uma oferta de alto valor para a vossa equipa comercial, ou vocês, numa fase inicial, venderem essa oferta ao vosso cliente. E aquilo que vocês devem apresentar não é o website, porque se vocês forem apresentar aquilo como website, o mercado está cheio de websites. É um aquilo que vocês devem apresentar é a vossa metodologia na forma como vocês constroem e que diferenciador é que essa metodologia tem relativamente ao mercado. Se for uma metodologia, já é diferenciador, mas mesmo assim, pensem verdadeiramente qual é que é o diferenciador. Quando vocês venderem alguns destes sites, o que é que vai acontecer? Vocês vão começar a estruturar a vossa linha de produção. E se calhar, no primeiro passo, vai estar um copywriting, vai ajudar o cliente a trabalhar a marca numa sessão estratégica e vai transpor isso mesmo para uma estrutura e um copywriting. Depois vai estar uma pessoa no design que vai ficar com o segundo passo e vai trabalhar a parte do wireframe e a parte do design. E depois, por último, vai estar um programador que vai ficar com a parte da implementação dessa mesma loja. 3 pessoas, ao mesmo tempo, conseguem executar muitos projetos. Estão isoladamente a saber, com um timeline específico, o que é que têm que executar. Isto é uma linha de produção como construir carros. Posteriormente, isto vai permitir mais levas para a equipa comercial vender este produto em escala. Então, depois isto é um ciclo. Porquê? Quantos mais produtos correm neste vosso sistema de 5 passos, mais qualidade o produto vai ser, porque vocês vão conseguir criar templates, porque vocês vão conseguir otimizar o processo de comunicação com o cliente, vão conseguir inserir templates para praticamente tudo, para as comunicações, para os e-mails, ou seja, vão gradualmente otimizando a qualidade, minimizando aquilo que é o tempo que vocês investem. Por outro lado, a equipa comercial está a fazer o mesmo exercício. Cada vez sabe vender melhor aquele produto, cada vez entende mais quais são as perguntas e objeções que o cliente coloca quando estão a vender aquele produto, conseguem desenhar respostas ou a melhor resposta para aquela pergunta, e isto é cíclico. E vocês conseguem claramente, com um serviço, escalar até 1 milhão de euros. É possível, é literalmente possível. Simplesmente, quem é que vocês conhecem que testou isto? Quem é que vocês conhecem que se conseguiu manter durante 5 anos a conseguir construir esta arquitetura em escala sem se deixar levar pelo objeto brilhante, sem se deixar entusiasmar por outros negócios, sem se deixar entusiasmar por outros serviços. Porque é normal que na comunicação de um comercial com um cliente, e normalmente este comercial é a pessoa que está à frente do negócio, que apareçam muitos outros problemas que o cliente tem. Quem é que tem coragem de dizer que não? Muito pouca gente tem coragem de dizer que não. E isto é o que cria o problema dentro das estruturas. E criando o problema das estruturas, baixa a qualidade da equipa, fica uma confusão de comunicação e a verdade é que isso é um efeito inverso e é por isso que muitas pessoas desistem do modelo de agenciamento, erradamente, porque pode ser um modelo altamente lucrativo. Olha, e só respondendo ao André, o André está aqui com muitas crenças em relação ao mercado português. O André, sim, é possível, até porque se vis o Paulo Faustino e a Regina Santana foram agora aos Estados Unidos foram buscar um prémio de reconhecimento de terem feito 1 milhão com apenas um funil. Portanto, acho que isso, não sei se concordas, mas acho que isso é um excelente exemplo de como apenas uma coisa consegue... Eu lanço um desafio. Entrem numa aplicação tipo, por exemplo, BuildWith, que é uma aplicação que nos permite ver a tecnologia utilizada comparativamente ao volume de faturação do negócio. Filtrem por Portugal, filtrem, por exemplo, por Shopify e filtrem por lojas que estão a faturar mais de 500 mil euros. Vocês vão se assustar com o número de negócios que aparece lá.
E este tipo de negócios tem determinadas dores que ainda não há resposta para isto em Portugal. Muitos deles estão a ser respondidos por agências que não têm nenhum nível de especialização. Olhem para esse negócio, analisem, fazem e-mail e entrem dentro dos fluxos de e-mail, analisem a curva de progressão, acompanhem o cliente, verifiquem o ponto A e digam, ok, eu consigo te levar até o ponto B. Simplesmente nós criamos objeções para aquilo que não queremos fazer. E este é que é o grande problema da equação. É muito mais fácil eu dizer em Portugal não é possível do que tentar executá-lo em Portugal. E isto, sinceramente, é aquilo que nos limita para nós agirmos. E a verdade é que tu vais para os Estados Unidos. É mais interessante? É, não vou dizer que vender para os Estados Unidos e eu vendi para os Estados Unidos não é melhor. Aumentas brutalmente aquilo que é o valor. Mas esta especialização nos Estados Unidos existe. Aqui em Portugal não existe. E a verdade é que os negócios estão a ficar cada vez muito mais qualificados para aquilo que é o seu entendimento da própria digitalização. Cada vez os clientes são mais exigentes. O Roberto Cortês, nosso amigo, diz que uma vez me fez uma proposta comercial e ficou contente por eu ter decidido não trabalhar com ele. Porquê? Cada vez nós somos mais exigentes. O facto de nós não virmos do contexto, não é o meu caso, mas o facto da minha empresa não vir num contexto digital, não significa que não exija uma exigência. Nós já compreendemos o mecanismo. Cada vez mais empresas compreenderam o mecanismo. Isto só é bom para os especialistas. Porque a verdade é que nós, empresas, também temos dificuldade em trabalhar e encontrar essa expertise internamente. Porque nós temos que formar literalmente todas as pessoas nas diferentes áreas. E se eu tivesse em determinadas áreas-chave subcontratados, onde eu conseguisse verdadeiramente ligar e o trabalho fosse ao nível daquilo que são as nossas exigências, isto é trabalho para toda a gente. Mas se me vêm com um produto básico, se sabem menos do que eu de e-mail, se sabem menos do que eu de copywriting, se sabem menos do que eu de anúncios, eu não vou facilitar. É o meu negócio, é o meu projeto, eu não vou facilitar. Se me vendem a performance, se me vendem isso, é isso que eu vou trabalhar. É nesse contexto que eu vou trabalhar. E isto é o problema, é que depois vêm com o básico e querem-me vender o sonho, só que já há muitos clientes que não compram um sonho, compram a realidade do negócio, sabem as suas métricas. E comecem a trabalhar para este género de pessoas, porque é aqui que está o dinheiro. São estas pessoas que fizeram acontecer. São estas pessoas que têm recursos para fazer. São essas pessoas que percebem a relação entre investimento e retorno. E eu não me importo de investir numa agência. Muito pelo contrário. Eu olho numa ótica de investimento-retorno. Mas isto só acontece com profundidade. E a maior parte das pessoas não tem essa profundidade, nem dentro da estrutura consegue entregar essa profundidade. Olha, essa profundidade, essa especialização de que estamos aqui a falar nas agências é também algo que nós conseguimos passar para os profissionais. Isto é, o que eu sinto também em muitas pessoas que estão a entrar no mercado têm uma tendência a tentar, se calhar, influenciadas por aquilo que são as ofertas de trabalho, que pedem tudo e mais alguma coisa, as pessoas tendem a tentar dominar tudo. Querem saber de gestão de redes sociais, querem saber de design, querem saber de copywriting, querem... Essa especialização, essa verticalização de que estamos a falar nas agências é também algo que tu vês acontecer ao nível dos profissionais? É inevitável, porque a verdade é que os profissionais, por muita teoria que possam ir buscar, por muita formação que possam investir, o contexto prático é fundamental. E se entram num contexto prático, onde a dispersão é rei, e tu é que tens que resolver uma série de problemas, é normal que não exista uma especialização. Eu dou-te um exemplo. Tu olhas para a Vodafone. A Vodafone é um serviço. Okay. E tu não chegas à Vodafone, queres resolver um problema, e se tu te aproximares de uma agência, é uma pessoa que te vai receber na agência. Se tu ligares, é uma pessoa que vai fazer uma triagem e passa essa triagem para um especialista. Se tiveres um problema técnico, vais para um sítio. Se tiveres um problema de faturação, vais para outro. Se o teu problema de faturação for técnico, passas para outra pessoa. Isto acontece porque há uma clareza daquilo que é o passo, daquilo que é o framework, daquilo que é a lógica de progressão. E dentro daquele espaço específico existem pessoas muito especialistas. E é por isso que eles conseguem resolver problemas naquela escala. E se a tua empresa não responde a isto, óbvio que a pessoa que tu estás a formar também não vai responder. Porque se tu todos os dias disparas estímulos em cima daquela pessoa, estás à espera do quê? Muito mais depressa ela se torna um empreendedor do que propriamente se torna um especialista. Hoje falas-lhe da alteração do Facebook, amanhã falas da alteração do Google. No dia seguinte estás-lhe a apresentar o que é que podem fazer no YouTube, no dia seguinte estás-lhe a falar em e-mail. Depois estás-lhe a falar em conversão e depois dizes que o cliente não responde e precisas de comunicação.
demasiados estímulos. Ele é suporte, ele é PPC, ele é e-mail, ele é conversão, ele é o quê? Ele é o que tu não queres resolver. E esta é a questão-chave. A questão-chave começa no mindset do empresário em Portugal, que é, como não quer resolver, como não quer criar o framework, como não quer ter este trabalho todo para criar uma linha estruturada, nunca vai ter profissionais competentes porque nunca lhes vai conseguir entregar um vertical. E se não entrega um vertical, a pessoa não vai conseguir dedicar todas as suas energias a aprofundar um tema. Mas a questão é que devia ser ao contrário, porque se ele aprofundar o tema, vai aumentar o valor da agência e tu vais faturar mais. Pronto. E começa no primeiro princípio, que é as pessoas não se darem ao trabalho. Boa, boa. Já tens aqui, estás a pôr as cabeças a explodir, como é normal. O que é que a ti te põe a cabeça a explodir? Neste momento ou normalmente? O que já... Pronto. Mas normalmente, se calhar, normalmente, o que é que te estimula, o que é que te põe normalmente, mesmo... aquilo que me deixa mais fascinado é quando eu encontro um conceito que nunca habitou na minha cabeça. Ou seja, eu tenho um exercício que eu faço de aproximação a referências quando tenho um desafio. Ou seja, sempre que eu tenho um desafio, por exemplo, posso pegar no contexto da minha NASA agora, eu tenho um desafio, tinha uma estratégia de conteúdo para executar. O primeiro passo que eu faço sempre é definir quem são as referências dentro daquele específico que eu quero analisar. Vou quase sempre fora de Portugal, porque lá está, não existe esta especialização. Vou buscar essas referências e começo a entrar no nível de detalhe doentio. Literalmente, qualquer página que possa existir, eu vou tentar procurar essa informação. O que é que acontece? Eu normalmente percebo a intencionalidade que existiu dentro daquela pessoa. E as pessoas são super criativas, são fascinantes nesse sentido. E surpreendem-nos, porque aquilo que nós achávamos que era uma estratégia básica, lógica, que estava a acontecer ali, quando nós vamos na profundidade, quando nós vemos os vários vídeos no YouTube, eu uso a estratégia de procurar entrevistas, ou a estratégia de procurar podcasts no YouTube, onde for. E tento encontrar o processo de raciocínio lógico em determinadas situações. E começo quase a construir um timeline sobre as decisões daquela pessoa. E quando eu entendo este raciocínio lógico, para mim desperta-se um entusiasmo que às vezes até é difícil de lidar. Ainda no outro dia eu testava o processo de criação do Flávio Augusto, que é dono da Wise, um brasileiro com muito sucesso, e a intriga era sempre como é que esta estrutura de formação fatura 2 bilhões de reais. Então, aquilo que eu fui fazer foi procurar a lógica. E o mais superficial e básico é, ok, esta pessoa tem uma audiência enorme, esta pessoa partilha conteúdo, esta pessoa relaciona-se com muita gente dentro do circuito, mas não. Existe um nível de profundidade. E no outro dia descobri uma estratégia que eles tinham executado para dar uma resposta ao Covid, e eu senti uma adrenalina no meu corpo que eu tive literalmente de me distanciar do computador. Então isto é o que me estimula, o que me deixa a cabeça a explodir, é quando eu percebo a lógica por trás das coisas. E eu falo muito em sistemas, falo muito em processos, porque eu gosto desta arquitetura que existe atrás da intenção. Porque a intenção só não chega, não é? O processo de execução é onde nasce o fascínio, que é alguém que conseguiu materializar uma ideia de uma forma tão genial na essência. Eu absorvo muito dessa informação, adapto muito disso ao meu contexto e tento fazer o mesmo, tento mimetizar grande parte. Eu não invento nada, acho que raramente alguém inventa, mas alguém que dedica muito tempo a consumir tem a capacidade de absorver aquilo que lhe interessa, deixar aquilo que não lhe interessa e começar a criar a sua própria linguagem, começa a criar os seus próprios sistemas, a sua própria arquitetura. Então isso é o que me fascina, é procurar ou numa empresa ou numa pessoa o que existe atrás de um projeto. E normalmente métricas como a faturação, a velocidade de crescimento, deixam-me sempre muito entusiasmado porque são métricas que ajudam a mensurar que alguma coisa de diferente aconteceu ali. Falaste agora na questão dos sistemas e dos processos e falas muito nisso. E de onde é que vem, tu consegues perceber de onde é que vem, e já tinhas falado há bocado também que é da tua disciplina, consegues perceber de onde é que na tua vida, como é que foste construindo isso, de onde é que apareceu, porque ninguém nasce totalmente focado e disciplinado ou estruturado em executar. E pelo menos desta nossa conversa, já deu para perceber que vem já antes da arquitetura ou da arquitetura.
Tu consegues ter uma noção de onde é que vem esse... Pronto, os sistemas são uma resposta diferente, ok? A disciplina, ela é parte da minha vida há muito tempo. Os sistemas foi quando eu precisei de começar a escalar tempo. Se eu quero escalar tempo, eu preciso de um sistema que me permita correr nos níveis standards que eu acredito que são os que eu quero, e eu consigo delegar isso a alguém e eu consigo reproduzir aquilo em escala. Então, um sistema surgiu quando eu precisei de escalar, quando o meu tempo já não era suficiente para dar uma resposta às várias componentes da minha vida e do meu negócio. Um exemplo concreto, contratei uma pessoa para nos ajudar cá em casa. É um sistema para nem eu nem a minha mulher fazermos determinadas coisas cá em casa. É um sistema quando o nosso tempo deixou de ser suficiente e aquilo que era exigível eu abdicar, eu não estava disposto a fazer essa moeda de troca. Então nós construímos um sistema e esse sistema vai correr durante muito tempo e vai me permitir resolver uma série de problemas que eu não tenho que investir tempo. O dinheiro chega a um ponto da nossa vida que serve para comprar tempo, e esse tempo não chega, ou seja, eu comprar tempo não chega, tem que existir um sistema concreto, muito objetivo, para rentabilizar esse dinheiro. Então os sistemas surgem numa ótica diferente. A disciplina surge lá atrás, eu partilho inclusive isso na newsletter, quem se registrar vai poder acompanhar esse trajeto na história, onde eu falo sobre que foi através de uma história de amor ou de desamor, chamemos-lhe o que quisermos. E essa história de desamor, ela mudou literalmente a minha vida. Mudou mesmo a minha vida. Ela nasce num contexto onde eu estava a dar os meus primeiros passos profissionais na arquitetura, e aquilo foi um processo de autorreflexão. Eu percebi naquele momento, apesar de estar a sofrer um desgosto amoroso, eu percebi que não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver com isso, tinha a ver com a forma como eu olhava para mim e a forma como eu exigia de mim. Eu era uma pessoa mediana em praticamente tudo. Eu tinha mais de 18 quilos do que aquilo que eu tenho agora. Eu não tinha interesses assim tão fascinantes, ou seja, eu não tinha nada que me motivasse. Eu não conseguia falar com profundidade sobre nada. Então, eu era uma pessoa normal, uma pessoa nem muito interessante, nem pouco interessante, era simplesmente normal. E aquilo começou-me a incomodar. Quando eu comecei a perceber que aquilo que me tinha acontecido estava, de certa forma, relacionado com a minha atitude até então, e a depositar a responsabilidade sobre o que me tinha acontecido em mim, a minha vida mudou. Literalmente mudou. E desde esse dia eu nunca deixei de pensar nisto, que é o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso alterar? Os meus objetivos estão sempre alocados ao meu input e nunca ao contrário. Eu nunca deixo na ótica de esperança aquilo que me vai acontecer. Eu controlo aquilo que eu injeto. Eu não controlo que eu vou ter uma audiência enorme. Eu controlo que eu vou colocar um post todos os dias. E esta retórica eu apliquei à minha vida pessoal. Então, durante durante uma jornada de anos, eu virei obcecado. Eu disse, eu vou ser o melhor profissional dentro desta área, eu vou escalar dentro da empresa onde eu estou, eu vou emagrecer, e eu atingi todos estes objetivos. Eu fui atingindo objetivo atrás de objetivo. Eu não lia, eu vou passar a ler 24 livros por ano, passei a ler 32 livros por ano, passei a ler 50 livros por ano. E isto foi uma sede, foi algo que eu aprendi a gostar com o processo. Não foi algo que foi um dia sim, um dia não. Aquilo que eu aprendi lá no primeiro dia, no dia de transformação, foi: tu és a única causa para aquilo que te acontece. O que te acontece é um resultado do teu input. E isso mudou a forma como eu encarava todos os meus dias, quer na minha vida pessoal, quer na minha vida profissional. Então, desde lá até agora, o que é que tem acontecido? Tem acontecido um aprimorar dessa disciplina, porque a verdade é que depois nem todos os investimentos são interessantes. Nem todos os investimentos têm um resultado proporcional. E muitas vezes no início o que é exigido é dedicar tempo, é dedicar energia, é colocarmos energia, porque nós não temos recursos, nós não temos forma de contrariar, e com o tempo, com essa disciplina, nós vamos aprender a alocar as nossas energias, a alocar o nosso tempo, a alocar o nosso dinheiro. O efeito de tudo isto é o efeito cumulativo. A única coisa que joga a meu favor é o tempo. O tempo é o amigo do efeito exponencial. E eu sinto esse efeito exponencial. Eu sinto que a minha vida acelera todos os dias por causa do efeito da disciplina. Por causa do efeito de eu ler todos os dias. Por causa do efeito de eu ter tempo em família todos os dias. Por causa do efeito de eu não ter medo de resolver um problema. Por causa do efeito de eu ser transparente e não ter medo de entrar numa discussão. Todos estes contextos que acontecem com a repetição
a longo prazo têm alta tendência para terem cada vez mais efeito. Então, isto é um cumulativo, é o efeito cumulativo, é o efeito composto aplicado à nossa vida, e eu tenho pena, obviamente, de não ter começado antes, porque o tempo jogaria muito mais a meu favor, mas há sempre um dia de transformação, e ele aconteceu, eu fico feliz que ele tenha acontecido, e quem me conhece, sobretudo as pessoas que me conhecem há pouco tempo, já só me alocam a esta disciplina simplesmente porque não acompanharam a pessoa que existia, e a pessoa que existia não tinha essa disciplina, não tinha os resultados. Bom. Olha, por falar em disciplina, livros, hábitos, tens algum que queiras partilhar para aqui com as pessoas que nos estão a ouvir? Pode ser o livro que estás a ler ou aquele que tenha tido mais impacto. Olha, relativamente a hábitos, coisas muito simples. Uma coisa que fez a diferença foi quando eu aprendi a criar hábitos. Aprender a criar hábitos é dos melhores investimentos que as pessoas podem fazer. Existe um livro muito conhecido, que eu de vez em quando releio, que é o Atomic Habits, que explica um pouco a mentalidade que está alocada a um hábito. E um hábito, há uma regra que eu tenho sempre e ela funciona, que é eu só aloco um hábito encadeado num hábito que eu já tenho. Aliás, eu decidi iniciar o conteúdo e eu partilhava literalmente zero, para mim só existe o binário, ou é tudo ou é nada, e eu não fazia nada. Eu sabia que se eu queria produzir conteúdo, eu precisava de constante. É o jogo do longo prazo. Então a lógica aqui foi onde é que no meu dia, nos meus hábitos, eu consigo encaixar isto, tentando pensar sempre onde é que está o melhor investimento de retorno. E a verdade é que o melhor investimento de retorno, ou neste caso, o investimento de pouco retorno que eu tinha todos os dias era passear o meu cão. Era esse o investimento de retorno que eu tinha, que não fazia... Ou seja, o cão não quer saber de mim quando estamos a passear, não é um momento em conjunto. Ou seja, ele está ali na vida dele, eu estou a segurar uma trela. E isto não é um investimento de retorno muito valioso. Então eu percebi que este tempo acontecia todos os dias, acontecia todos os dias à mesma hora, e já era a minha rotina, sou eu que vou passear o cão. E aquilo que eu fiz foi, juntei um hábito ao outro. Então, esta lógica de nós encadearmos hábitos funciona. Eu todos os dias tenho a mesma rotina, todos os dias acordo, todos os dias tenho o meu ciclo na minha casa de banho, tomo banho, saio de casa, vou passear o cão, faço o conteúdo, chego a casa, leio todos os dias, tomo o meu café, entro no meu escritório e inicio o dia. Ou seja, nada muito complexo, existem aqui micro-hábitos, mas nada muito complexo, mas é este encadeamento onde eu vou retirando ou acrescentando coisas que fazem mais sentido na fase onde eu estou. Mas eu se calhar já completo este ciclo, tirando a parte do conteúdo que é mais recente, mas já completo este ciclo há anos. Ok, então facilita a introdução do novo hábito. Chamar facilitismo não é porque na realidade custou anos. Simplifica. Ok, simplifica uma palavra sim, mais adequada. Palavra melhor do que facilitar, e nós muitas vezes usamos e trocamos o sentido das duas. Olha, Luís, muito obrigado, foi incrível. Eu quase nem falei. Muito obrigado mesmo. Espero não ter cobrado aqui a lógica não, das tuas segundas-feiras. Era precisamente essa a lógica. Quem ainda não segue ou não recebe a newsletter do Luís, vão à bio do Luís, subscrevam a newsletter porque é absolutamente incrível. Todas as segundas-feiras vem uma carrada de conteúdo sobre um tema, ou melhor, todos os meses tens um tema e depois divide pelas várias segundas-feiras. Quem quiser ver a newsletter por trás, as newsletters que estão por trás também têm a hipótese de aderir ao plano Pro, que dá acesso a isso. Sigam o Luís, subscrevam a newsletter dele. Luís, muito obrigado mesmo. Obrigado, Luís, pelo convite. Foi incrível ter-te aqui e vamos continuar a falar e até amanhã, provavelmente. Um grande abraço, amigo. Obrigado a todos. Tudo bom. Um abraço. Obrigado.